E aí, tudo bem? Continuamos as aulas de EQS 749 Métodos Numéricos Aplicados e vamos aprender sobre ajustes diretos para funções polinomiais, usando sistemas lineares. Aqui é o Luiz Fernando, professor da Escola de Química da UFRJ, e essa aula faz parte de uma disciplina da pós-graduação em Engenharia de Processos Químicos e Bioquímicos. Seja bem-vindo, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. Como vimos na aula anterior, o ajuste exato ele se refere à situação que, para um conjunto de dados x, fx, a função ajustada deve necessariamente passar por todos os pontos. Considere, então, um conjunto de n mais 1 dados, x e fx, e vamos ajustar os coeficientes de um polinômio de ordem n. Então, olha só, o objetivo é obter os coeficientes do polinômio, tal que ele passe por todos os pontos. Se é assim, o polinômio ele pode ser aplicado a cada um dos pontos discretos. Pnx deve ser igual a f de x em cada um dos pontos no conjunto de dados. Se na primeira linha Pnx é igual a f de x0, na segunda linha Pnx vai ter que ser igual a função aplicada a x1 e assim por diante. Em outras palavras, para cada linha existe uma equação em que f de x é igual ao polinômio aplicado à variável independente x. E a gente vai fazer isso para todos os n mais 1 pontos. Então, para cada linha, a gente aplica a formulação do polinômio e a gente vai ter, portanto, n mais 1 equações, tá? Cada uma aplicada a um ponto que necessariamente o polinômio vai precisar passar. Note que eu estou simplificando a nomenclatura aqui. f0, da maneira como está apresentado aqui, é a função fx avaliada em x0. Isso daí vai se repetir em todos os outros pontos também, tá bom? E olha só o que a gente fez aqui. Acabamos de explicitar n mais 1 equações e temos como incógnita n mais 1 coeficientes do polinômio. n mais 1 equações para n mais 1 incógnitas. A gente pode organizar isso num sistema linear. E ao reescrever as equações em um formato matricial, podemos resolver o sistema usando qualquer método para sistemas lineares, como decomposição LU ou eliminação gaussiana. Como resultado, obtemos os coeficientes do polinômio e utilizarmos para qualquer fins, tá? Como interpolar um valor intermediário aos pontos discretos, se quiser pode diferenciar, se quiser pode integrar, mas alguns pontos eles precisam ser apresentados, ressaltados aqui. O ajuste é feito sobre um intervalo de pontos dentro da tabela e recomenda-se que o polinômio só deva ser aplicado dentro desse intervalo. Tentar usar a função ajustada fora da faixa é arriscado, porque a sua característica é altamente não linear. Então, o resultado ele pode dar bem errado. Além disso, existem técnicas numéricas específicas para essa situação, que é chamada de extrapolação de dados. E isso não está contemplado nesse curso. Então, olha só, vou repetir, hein? Cuidado com isso. Outra coisa que vale mencionar. Nem sempre você precisa ou quer montar o polinômio com todos os dados disponíveis. Em várias e várias situações, é possível usar apenas uma parte desses dados e usar esse polinômio apenas num determinado intervalo, um intervalo considerado. Talvez você só tenha interesse em um pedaço dos dados. Note que com menos pontos, menor a ordem do polinômio e maior pode vir a ser o erro de aproximação. Além disso, ele só vai passar pelos pontos que você incluiu no ajuste. Para dados com características bem não lineares, por exemplo, eu recomendaria ajustar um polinômio com mais pontos para tentar manter uma maior ordem de aproximação. Então, minha sugestão é verifique a situação caso a caso. Mas para entender isso daí melhor, vamos dar uma olhada em um exemplo. Eu vou usar uma função conhecida f de x igual a 1 sobre x para gerar alguns pontos colocados aqui nessa tabela e gerar polinômios de diferentes ordens de aproximação somente para a gente checar a acurácia e verificar, né, como o procedimento é feito. Note que na tabela são 4 pontos e, portanto, seguindo aí os cálculos,
sendo 4 pontos disponíveis, n mais 1 é igual a 4 e, portanto, n igual a 3, que representa a maior ordem possível para um polinômio usando esse conjunto de dados aqui. Então, a gente vai ajustar um polinômio linear, que usa apenas 2 pontos, um quadrático usando 3 pontos, e por fim a gente vai ajustar um polinômio cúbico, que usa todos os 4 pontos. E para verificar a acurácia, a gente vai usar um ponto de referência dentro de um intervalo entre dois pontos da tabela. E calcular o valor de fx com essa função conhecida 1 sobre x. Então, vamos adotar x igual a 3,44, que substituindo na função dá 0,290698. Então, esse vai ser o valor de referência que a gente vai comparar depois com o valor obtido pelos polinômios. Se for o caso, anota os dados da tabela, porque eu vou usar diretamente nos próximos slides. Então, eu vou começar pelo ajuste quadrático. Tá? A formulação que eu vou usar geral para o ajuste quadrático vai ser essa daqui. Note então que eu estou usando uma nomenclatura em que os coeficientes eles são representados por A, B e C. Tá? Então, são 3 incógnitas no problema, A, B e C, e eu vou fazer a escolha aí de 3 pontos X para poder montar o sistema linear. Então, são 3 pontos que eu preciso escolher na tabela. 3 pontos X. Então, eu vou pegar e vou montar o sistema linear. Eu vou pegar aqui F1, que vai ser uma aplicação de uma das linhas da tabela, mais B, x1, mais C, x1 ao quadrado. A segunda linha vai ser A. Os coeficientes eles são constantes, então eles se repetem linha a linha. Mais C, x2 elevado ao quadrado. E, por fim, o F3, que vai ser A mais B, x3 mais C, x3 ao quadrado. Eu vou pegar e vou fazer isso daqui usando os números, né, na primeira linha, para você ver, né, como é que funciona. Eu vou escolher o seguinte. Na função 1, você pode olhar na tabela, nos dados da tabela, eu vou usar 0,298507 é igual a A mais B multiplicado por 3,35. Então, procura na tabela a posição, né, onde o x igual a 3,35, C vezes 3,35 ao quadrado. E eu vou repetir esse procedimento para outros 2 pontos na tabela, né? E eu vou fazer a solução de um sistema linear. Aqui no caso eu utilizei uma solução de um sistema 3×3 e eu usei eliminação gaussiana, que é um assunto que a gente já viu nas aulas de sistemas lineares. O polinômio que eu obtive foi P2, então, a ordem dele foi igual a 0,876561 menos 0,256080 vezes x mais 0,024933 vezes x ao quadrado. Usando essa expressão e usando o nosso valor de referência, 3,44, como eu mostrei no slide anterior, o resultado deu 0,29097. Tá? Ok, agora a gente vai fazer a interpolação linear e a interpolação cúbica. Então, para a interpolação linear, no caso a gente vai utilizar 2 pontos, e de 2 pontos, n mais 1 igual a 2, então o máximo que a gente consegue fazer
é uma interpolação, bem, 2 pontinhos, tá? Isso daqui vai dar uma reta. Então, eu vou usar essa expressão, P1 igual a mais bx, as incógnitas são a e b, e eu vou usar os pontos x2 igual a 3,440, e vou usar como x3 igual a 3,50, e vou montar o sistema linear usando esses 2 pontinhos com a expressão, né, de a mais bx, e como resultado o polinômio vai dar 0,579854. Também usei eliminação gaussiana nessa situação aqui. 0,08404 x. E quando eu pego e uso, né, o valor de x de 3,44, o valor de referência, o polinômio ele deu 0,2907. 0756. Ok. E para interpolação cúbica, é aquele cara que usa todos os pontos. Tá? E vou usar, então, n mais 1 igual a 4. Então, o máximo que a gente consegue é um polinômio cúbico. E eu vou seguir o mesmo procedimento, eu não vou apresentar a vocês, mas eu vou mostrar o resultado. O polinômio, no final das contas, ele deu a igual a 1,121066 menos 0, faltou a vírgula aqui, 470,839 vezes x mais 0,0878 x ao quadrado menos 0,006133 x ao cubo. E quando eu faço P3 avaliado no ponto é 3,44, esse cara daqui me deu 0,290698. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a avaliação dos erros, ou seja, eu vou mostrar para vocês como fica o erro para o primeiro polinômio. Vai ser o erro avaliado em 3,44. Então, ele vai ser o valor do polinômio, obtido pelo polinômio, menos o valor da função avaliada em x igual a 344, que foi aquele que eu botei nos slides anteriores. O erro aqui já dá bem pequenininho, 0,000058. O erro do polinômio de segunda ordem, P2 menos f, vai dar menor ainda, 0,000001. E aqui dá um negativozinho, tá? Mas porque eu não estou botando valor absoluto. E por fim, usando todos os pontos, erro. Ele deu 0,000000. Ou seja, ele atingiu dentro da precisão que eu estou utilizando para todos os dados, ele conseguiu representar direitinho o valor esperado para esse polinômio, para essa função. Tá? Então, isso daqui mostra o caráter geral aplicado a um exemplo. Mas ainda vale colocar algumas observações. Bem, depois que o polinômio é obtido, é realmente muito simples calcular qualquer valor de função aproximada, inclusive diferencial, integral, polinômio.
Usando sistemas lineares, o espaçamento entre os pontos não precisa ser constante, mas a cada conjunto de dados, os coeficientes mudam e, portanto, você precisa recalcular o sistema completo. Como desvantagem, para polinômio de grau muito alto, a matriz do sistema linear ela fica mal condicionada e afeta a solução dos coeficientes. Então, tem que prestar atenção nisso. E se os pontos discretos estiverem muito próximos entre si, isso também afeta a matriz e pode trazer problema na solução do sistema linear, problema de arredondamento e também no condicionamento da matriz. Então, cuidados que tem que ser tomados. Tá? Essa aula, então, ela finaliza. Tá? Ela mostrou aí a formulação mais geral de ajuste exato para os polinômios, que faz uso dos sistemas lineares. Na próxima aula, a gente vai aprender sobre um método de ajuste direto chamado polinômio de Lagrange, que evita a solução dos sistemas lineares. E eu vejo vocês lá. Até mais!